Olá, pessoal. Mais um podcast Pode Falar com a Eli Naim 2024. Quero agradecer aí a audiência, a paciência de vocês por estarem aguentando mais um ano do podcast do Pode Falar com a Eli Naim. Hoje a gente vai conversar ele que é empresário, dono de uma loja de autopeças muito conhecida em Campos. Todo mundo que é de Campos conhece a Araújo Autopeça. E ele também que é responsável pelo Asilo do Carmo e a gente vai bater um papo com ele hoje. André, obrigado por você ter vindo. Aqui eu falo que é indolor, não dói, é rápido e a gente bate um papo para mostrar essa realidade, primeiro sua como empresário, que eu acho que é bacana. 33 anos de loja, a gente estava conversando aqui Isso. paralelamente. A gente vai falar um pouco dessa história e também da questão do asilo, que você já se dedica há algum tempo. Eu lembro que eu visitei o asilo através de um projeto nosso da Quatro Ventos, nem como política, e sim como a Quatro Ventos. E lá eu tive a curiosidade de perguntar a você e hoje eu vou perguntar de novo. Então, obrigado, Papai do Céu te abençoe, que continue sendo um ano abençoado lá, que a gente possa estar cada vez mais ajudando, como você ajuda já há muito tempo a questão do asilo. Parabéns. Elin, é um prazer estar aqui, né, falando com vocês um pouquinho da Araújo Autopeça, um pouquinho do Asilo do Carmo. Com certeza vai ser um bate-papo bem legal. André, vamos começar. André, esposo de quem, pai de quem, filho de quem? A gente sempre faz essa pegadinha aqui do início. Ninguém espera que eu vou perguntar isso, mas eu pergunto. Então, filho de Edson Araújo e Venilda Araújo. Sou casado com Flávia Rios. Aí tenho 4 filhos, né? Quatro. Então vamos enumerar essa galerinha aí. Vamos lá, o Gabriel, né, o mais velho, com 23 anos. 23, 23. rapaz, começou cedo, hein? Eu tô com 5.0, né? Que Então, isso, eu vou fazer 40. aí depois vem o Lucas, 21 anos, Arthur, 15, e o caçulinha Heitor com 9. Deu uma diferença boa do Gabriel pro Lucas, é o É, mais novo? Lucas e Gabriel, do mais novo, É sim. 23 para 9. Isso, Deu uma deu uma diferençazinha, uma diferença largada legal. boa. A gente estava conversando aqui antes, como que surgiu a questão da loja da autopeça? Seu pai é mecânico Isso. e tinha oficina, e aí conta pra gente como que surgiu a ideia da família ou sua com seu pai. Eu não sei se você tem irmãos? Tem mais 2 irmãos, o Dois Ricardo e o irmãos? Márcio, isso. Ricardo e o A Márcio. gente hoje tem 3 lojas, os outros 2, cada um fica em uma loja. Tem em Guarulhos e tem em Goitacazes. É, legal. E tem a da Princesa Isabel, Isso, da Princesa Isabel. que é a primeira. É a primeira loja, né? São 33 anos. Eu sei que eu morei ali, né? A Isso, foi nosso duas ruas vizinho. dali, na Aurélio Tavares. Nosso vizinho, vocês, nosso cliente, seu pai. Então, a loja surgiu como? Na verdade, eu desde 11 anos de idade com meu pai era na oficina. Mas eu nunca gostei muito de mecânica não, sabe? Pra ser sincero a você. E aí eu comecei colocando algumas peças na oficina. E dali ele gostou da ideia e a gente depois transformou uma garagem que ele tinha na lateral da casa ali, na loja, uma lojinha pequena. E graças a Deus a gente foi expandindo, chegamos a 3 lojas hoje, com pretensão de abrir mais 2 lojas aí nesse ano de 2024. É um ramo que você começou, ou seja, numa outra era, né? Eu falo isso, todo mundo que tem comércio, que a gente conversa aqui, algumas elas passam por mais dificuldade do que outras, porque vocês começaram a loja, né? Numa época que não tinha internet e hoje chegou a internet e muitos comércios de campos se prejudicam, porque, vou dar um exemplo aqui, a gente tinha várias lojas muito bacanas de esporte, de material esportivo, por exemplo. Com a chegada da internet, praticamente todas elas, ou quase todas elas, acabaram. Com a loja, com o segmento da autopeça, isso diminuiu também? Ou por ser uma coisa talvez mais imediata e também por uma clientela, porque você tem o cliente final e você tem a oficina, né? Sim, Vocês têm essa força muito grande que vocês têm as duas pontas. O Hélio vai lá comprar peça, mas o mecânico do Hélio também vai lá comprar peça. isso. Então, isso fez com que vocês tivessem esse crescimento, essa estabilização que a internet não atrapalhou?
Então, acho que a gente tem que acompanhar também essa evolução. Mas, assim, a questão de atrapalhar no nosso ramo é um pouco diferente até por isso. Assim, muitas vezes você vai deixar seu carro hoje na oficina, mas você precisa do carro para amanhã. Então, se você for pedir a peça, vai demorar um pouco para chegar. Acontece um pouco isso na parte de acessórios, entendeu? A parte de acessórios, o pessoal sofre às vezes uma dificuldade com isso. A gente vende acessório também, porque aí o cara vai lá, pesquisa na internet. Uma febre, né? Teve uma época que era uma febre. Som automotivo, acessório. Eu lembro que todo mundo queria rebaixar carro, todo mundo queria botar... E os carros também no começo, eles saíam com roda de ferro. Então, assim, você colocava uma roda esportiva, o carro não vinha com tanto acessório, uma maçaneta cromada que hoje já vem. Então, alguns acessórios não vinham no carro. Você quer colocar um multimídia. E aí você ia colocando aos pouquinhos. Então, você ia colocando, você comprava o carro e ia colocando aos poucos. Hoje já mudou um pouco o carro. Hoje, a maioria dos carros hoje já vem com uma roda esportiva, já vem com alguns acessórios mais, ou você já coloca um kit lá na própria concessionária, então já adiciona essa mudança. Mas ainda há bastante gente fazendo isso. Sim, muita gente. Depois de fazendo aos poucos. Muita gente faz, né? Hoje tem lojas, tem várias lojas especializadas só nisso, nesse segmento. Né? Então, pretensão de mais 2 lojas? Sim, também sossega não faixa ser, não. Tem que evoluir, né? Lógico, tem que acompanhar. A gente olha hoje para São João da Barra, que é uma região que vem crescendo bastante. A gente muito, pensa né? numa loja em São João da Barra e no Espírito Santo, né? Alguma cidade lá do Espírito Santo. Que bom, bacana. Mudando de pau para cavaco, como diz o ditado, vamos começar a bater um papo sobre a questão do asilo do carro. Eu conheço o asilo há algum tempo, né? Minha falecida mãe teve algumas ações durante algum tempo lá no asilo. Isso já se faz bastante tempo, infelizmente. E ao mesmo tempo que você fica feliz, você fica triste quando você vai no asilo, né? Você fica feliz porque você percebe que existem pessoas que dedicam principalmente o seu tempo, que é algo muito rico, para estar ali. Muitas das vezes, não só tempo, mas também dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, você vê o quanto as pessoas não dão valor àquelas pessoas que tanto fizeram por elas, né? Então, é um misto de alegria de ver vocês, né? O trabalho que vocês fazem como um todo. E também de ver pessoas... E aí você conversa com algumas, você vê que tem gente que tem recurso e que está ali porque a pessoa não dedica o tempo mesmo, né? Eu não digo no Asilo do Carmo, eu digo no contexto geral. Ali, eu percebo que a maioria das pessoas, infelizmente, não tem condição mesmo, né? Explica como você foi se meter nessa história, porque... é uma responsabilidade muito grande, você demanda tempo, você é um empresário de sucesso junto com sua família, ou seja, você tem seus afazeres, você é pai, você é esposo. Como chegou o Asilo do Carmo para o André? Então, eu sempre gostei, né, de estar lá no asilo, ajudando nos eventos, mas nunca pensei em fazer parte de diretoria. E um belo dia, foi até engraçado, eu conto essa história, pessoal. Eu cheguei para comprar um carro, né, em uma concessionária, e um amigo que já é diretor do asilo até hoje, é diretor do asilo, na verdade, até hoje. Quando eu entrei, ele falou assim, estava ele e um outro senhor sentado, que eu não conhecia, ele falou assim, chegou o diretor para a gente fechar ali, ó, fazer a composição ali da diretoria do asilo. Não entendi nada, que eu tinha combinado com ele para ir lá comprar o carro, já estava certo. Aí ele falou, senta aqui um pouco para a gente conversar. Aí ele começou conversando e me apresentou, era Sérgio Neri, que tinha sido eleito presidente do Asilo do Carmo, e faltavam alguns nomes para compor a diretoria ali. E aí ele falou, ó, você vai estar na diretoria. Eu falei, não, rapaz, eu gosto de ajudar lá, mas eu não quero fazer parte da diretoria, não quero me envolver com isso. Não, nós já colocamos seu nome aqui quando você abriu a porta ali. Isso é problema seu agora. Agora você está na diretoria. E aí eu fiquei. Aceitou o convite? Aceitei o convite. E isso vai para 20 anos agora. Nessa brincadeira, eu tinha 30 anos de idade quando... Né? Vai para 20 anos nessa brincadeira. E é uma cachaça boa.
Aí, dali a gente foi, né, aprendendo a parte administrativa do asilo, que é bem complexa também, né? Como você sabe, a gente recebe verba do município, tem alguns convênios, então, né? E toda a administração em si, que é totalmente diferente do meu negócio, né? Eu até falo lá com o pessoal que ali é uma empresa, mas que cuida de pessoas, né? E eu acho que esse é o. Eu já falei isso na Câmara. Eu não gosto muito de misturar política aqui, mas não é política, né? É um fato do que você acabou de falar. Na verdade, eu acho que tanto o nosso município como os outros municípios no nosso país, eles têm que trabalhar como uma empresa. Só que o ganho da empresa normal é o lucro. E o ganho da empresa prefeitura é o ganho social. Então, na verdade, a gente tem que cada vez mais tratar como empresa, porque tratando como empresa, ela vai ter uma vida útil melhor, mais saudável, Sim. mais organizada. E na verdade, é completamente diferente. Você está prestando conta do dinheiro que não é seu. Isso. Isso que é o mais complexo, né? É. E, assim, até no tratamento ali com próprios idosos, com funcionário, o jeito, né, de você lidar com toda essa situação, que é bem mais complexa. A gente conversava aqui agora há pouco, né, a gente estava batendo um papo sobre o Natal, como é que é o Natal lá. Então, assim, a gente faz, né, a ceia com eles, mas antes um pouco, até porque, como você falou, a gente tem nossas famílias, os diretores, tudo, então tem que passar o Natal com a família. Para mim, é um dos dias mais tristes no asilo. Porque os idosos que estão ali abrigados, eles sentem falta da família. Por mais que a gente tenta preencher esse espaço, É até algo que não se preenche. você não consegue, tá? Você não consegue preencher isso. Então, os familiares vão lá buscar para poder passar a ceia de Natal, né? A e algumas maioria ou a datas. minoria? Muito pouco, muito pouco. Eu falo que 15% dos Que idosos. isso, André. Muito pouco. A gente vê que é uma situação André, triste. explica até para as pessoas que assistem a gente, para a gente poder entender exatamente a questão da onde o asilo chega para essas famílias. Vamos lá. A gente tem até um projeto pessoal que em breve vai estar sendo votado, que é a questão da creche do idoso, que é diferente de um asilo, completamente diferente. Não é para dormir, é apenas que existem muitas pessoas que trabalham no nosso município, tanto servidor quanto não servidor, que querem estar com seus entes queridos em casa. Porém, de dia e de tarde não tem com quem deixar. Muitas das vezes é muito difícil achar cuidador, ou muitas das vezes o custo de uma família não tem condição de pagar um técnico de enfermagem ou um cuidador para estar ali. E a ideia do projeto é que hajam lugares para que esses idosos tenham atividade cultural, atividade de fisioterapia, atividade de educação física durante o dia e no final do dia, como se uma creche infantil, retornasse para ali pegar o seu pai, ou sua mãe, o seu avô e sua avó. Mas, na verdade, hoje, quais são os tipos de família que o asilo atende? Ou seja, é aquela família que é aquele idoso que a família abandonou, é aquele idoso que a família gostaria, mas ele não tem condição mais de cuidar. Explica pra gente qual é o paciente, qual é o idoso. Então, a maioria dos idosos lá, eles já não têm mais família. A maioria. Como assim? Ele já perdeu a esposa, já faleceu. Filho. O filho, às vezes tem só um filho, mas eu falo que não tem a família porque o filho mora longe, já abandonou, então para mim não tem família. Não tem família. Entendeu? Porque o que acontece às vezes, até fugindo um pouco, o idoso faleceu, aí ele tem um filho ou 2 filhos, você vai ligar para comunicar o filho, ele fala com você que ele não pode. Eu não posso porque eu estou trabalhando, eu estou longe, então para mim isso não é família. Né? Então, com isso, a gente resolveu até fazer um plano funerário. Ver, né, é difícil entender isso. Mas, assim, o que mais impressiona é o seguinte:
passou aquele momento ali, a gente fez um plano funerário justamente para poder acabar com esse... Porque ele pensa logo no seguinte, eu vou ter despesa lá com o meu pai, com minha mãe, eu nunca fui lá, meu pai tá lá, entendeu? Não quero saber. Mas na ficha você tem que preencher com a documentação, telefone, tudo dos familiares mais próximos. Então você faz esse primeiro contato. Então nós fizemos um plano funerário para poder fugir disso, para não ter esse problema. Mas o asilo paga esse plano funerário, que aí vai cobrir todas as despesas. Mas logo após, ele vai lá no asilo para saber se o pai dele tinha dinheiro, se tem algum bem lá que ele possa recolher do pai. Mas no dia ele não pode ir no último momento de estar ali com o seu familiar. Então, para mim, na verdade, isso não é família. Mas assim, na verdade, a gente atinge... Para mim isso não é nem família, para mim isso não é nem ser humano. Porque uma isso é pessoa verdade. que pensa isso, para Isso mim... isso é verdade. Então, assim, lá tem todos os públicos, né? Tem um idoso que vem encaminhado pelo Ministério Público, às vezes ele teve um conflito lá na família, e aí sofreu uma agressão, e aí ele é encaminhado lá para o Asilo do Carmo, tem vários casos desses. Tem idoso que é morador de rua, né? Tem vários idosos lá que é do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas, entendeu? Da Bahia. E que chega... E que o chega, próprio às vezes, Ministério Público... o Ministério Público ou o próprio município vai recolher e vai encaminhar para o asilo, né? Ele está na rua, situação, né, deplorável ali, já na idade, e aí vai para o asilo do Carmo. Já existiu algum caso que hoje existe muito isso em Campos, né? Existe muito morador de rua. A gente tem que dizer, muitas das vezes o município até faz o serviço de atendimento, tenta buscar ele para algum centro de acolhimento, mas ele não quer ficar, ele quer sair de volta. Ou seja, a primeira oportunidade que tem, ele sai, ou seja, ele quer estar na rua. E já existiu isso com alguns idosos que não quiseram ficar lá? Sim, isso acontece, inclusive a gente, numa audiência com o Ministério Público, a gente conversou sobre esse assunto e o promotor até orientou que a gente desse liberdade ao idoso para ele sair e ele retornar pelo menos 18, 19 horas. Porque às vezes ele já viveu uma boa parte da sua vida na rua. Então é difícil ele ficar dentro de uma instituição, abrigado dentro da instituição, né, se sentindo um pouco preso ali. Então a gente dá essa liberdade, eles podem sair, né? E aí retornam 19 horas. Isso é normal, tem alguns idosos lá que fazem isso. Acho que muitas pessoas já vão saber, talvez você também já tenha visto. Tem um vídeo de Padre Fábio de Mello que fala sobre inutilidade, né? E na verdade ele fala que ele pergunta, você sabe se você ama alguém? É quando aquela pessoa ela não tem mais utilidade para você, ou seja, mas mesmo assim você ama tanto aquela pessoa que amar é quando a pessoa já não mais te serve como servia antes, mas você não consegue viver sem essa pessoa. Esse vídeo é um vídeo épico de Padre Fábio, independente de quem é católico ou evangélico, que é religião que seja, mas é um vídeo que teve uma abrangência muito grande porque fala exatamente dos idosos, ou seja, e do quanto as pessoas, eu acho que não têm discernimento, André. Eu falo muito isso, né? Não sei se no dia do asilo a gente falou. A modernidade ela veio, mas ela acabou atrapalhando muitas coisas também. Hoje as pessoas não tomam mais bênçãos, seus avós, seus pais. Ou seja, eu, por exemplo, eu exijo que os meus filhos tomem bênção aos meus pais, né? Minha mãe falecida, mas o meu pai. E exijo que tomem bênção a mim também. E isso deveria ser normal, não deveria ser anormal. E hoje, eu acho que o que mais aqueles idosos precisam muitas das vezes, e aí entra no que eu gostaria de falar de você, não é só o recurso, é o tempo, né? Isso. De você... Poxa, eu vejo, a gente foi lá muito rápido, né, na entrega dos cobertores, e a conversa, se você ficar ali, você fica horas e horas e eles se amarram. Ficar ali conversando. Na verdade, assim, os funcionários do asilo, os próprios cuidadores, os diretores que são mais próximos, eu, por exemplo, a gente se torna uma referência para eles, entendeu? Então, assim, eu até brinco com eles, falo que são meus filhos,
Porque quando eu chego lá, um quer um queijo, outro quer um pãozinho de sal, outro quer alguma coisa diferente, e aí eles vão me pedindo o que eles querem, né? E a gente vai fazendo o gosto deles. Eles até reclamavam lá, logo assim que eu assumi, sempre conversei muito com eles, eles reclamavam que parecia uma prisão. Aí eu perguntei, mas por que isso parece uma prisão? Não, porque a gente acorda, toma café, faz um lanche, almoça, lanche da tarde, janta, vai dormir. Aí no outro dia a mesma coisa, aquela mesma rotina. Aí o que que vocês querem? Ah, a gente quer passear. Aí o outro, eu queria criar um animalzinho aqui, eu vim da roça, então. Aí eu falei, tudo bem, então vamos fazer o que vocês querem. Vamos começar a Vamos fazer. começar a fazer, vamos embora. Hoje, E aí a gente quais tem uma são mini as fazendinha lá atividades? hoje. Quais são as Hoje a gente tem atividades? a gente tem uma mini fazendinha lá. A gente faz vários passeios com ele. Fomos agora, no final do ano, ao Maracanã. Foi maravilhoso. Que isso, cara. Conseguimos com o Foram presidente. quantos? Fomos 12 idosos. Que bacana, Conseguimos cara. com o presidente do Flamengo a liberação através da embaixada aqui em Campos, né? Poxa, Então que legal, foi muito cara. legal. A gente chegamos lá cedo, passamos o dia na Gávea, almoçamos com o presidente do Flamengo, depois Que fomos ao Maracanã, bacana, entramos cara. dentro do Maracanã com eles, então muito legal, entendeu? Então a gente de vez em quando faz isso, faz aqueles passeios, né? E tem várias atividades dentro do asilo, arte-terapia, atividade com os psicólogos em com os psicólogos, Gostam do binguinho? jogo, bingo, dama. E aí os que querem criar uns animais, a gente montou uma mini fazendinha. Que eles Então, montam lá, que eles ficam aí lá. tem um campo de futebol lá dentro do asilo agora, que é uma parceria com o Charles, que é um treinador daqui de Campos. Conheço muito já, Então, gente boa. os que gostam de futebol ficam lá sentadinhos vendo futebol. Então é muito legal, entendeu? Isso deu Hoje uma são dinâmica quantos nova. idosos assistidos diariamente? São 68 idosos abrigados. 68. Qual a maior dificuldade do asilo hoje? Então, o asilo hoje, as pessoas até perguntam assim, por que está sempre postando, está sempre pedindo alguma coisa, o asilo está sempre com necessidade. Porque você imagina só, 68 idosos, a gente recebe uma verba do município de 66 mil reais, está sendo paga em dia, né? A gente já viveu momentos já de bastante dificuldade com atraso, hoje não, está sendo Graças paga a em dia, Deus. graças a Deus. Mas a despesa mensal do asilo hoje gira em torno de 110 mil reais. Né? Então, como que você complementa esse valor? A gente tem os eventos, mas a gente sabe que janeiro e fevereiro você não consegue fazer nenhum evento. A gente tem os eventos dentro do asilo. A gente aluga o espaço do asilo também para alguns eventos, né, que acontecem lá. Eu conheci já. Eu já conheci. Tem alguns patrocinadores, né, no muro lá, nos fundos do asilo, na entrada do asilo. Tem os sócios contribuintes e alguns idosos particulares. Então, aí você consegue complementar. Sobra? Não, fica apertadinho, mas tá tocando. Mas tá tocando, entendeu? Hoje o asilo, graças a Deus, não tem dívida, né? Salário todo mundo em dia, 13º pago desde o comecinho de dezembro, então, O maior custo é pessoal. maior custo pessoal. A gente tem 43 funcionários, né? E é toda uma equipe, muita a gente tem gente. toda uma estrutura para cuidar desse idoso. A gente sabe, quem tem um idoso em casa, sabe da despesa que é, né? E a gente lá dá toda a estrutura. A parte de medicamento deles é todo feito pela prefeitura? Então, tem alguns medicamentos que a gente consegue na rede, outros não. O que a gente não consegue na rede, a gente tem que comprar. Né? Quando os familiares não podem comprar, o asilo tem que arcar com essa despesa. Entendi. André, você explicou, né, que você entrou de maneira totalmente involuntária, né? Já são mais de 20 anos agora, né, completados. Vamos né? completar 20 anos 20 agora. anos lá no asilo. O asilo, ele é uma referência para todo campista, né? Todo campista já foi uma festa junina no asilo, ou já visitou o asilo, ou seja, já vivenciou. Eu já fui vários eventos com a minha mãe no asilo, vários eventos. São boas recordações que eu tenho do asilo do carro com minha mãe. E, poxa, eu acho que mais pessoas deveriam estar ajudando o asilo com tempo. A gente, através dos eventos, a gente fez lá uma doação e a gente pôde ver o quanto eles necessitam de atenção, de carinho. Sim. Por mais que existe lá toda uma equipe hoje humanizada para cuidar desses idosos. Quanto mais gente nova Com certeza. indo lá, mais... Bom, eles gostam de conversar. Eles gostam de conversar
e para eles é algo novo, né? Ou seja, sai daquela rotina que eles mesmos reclamavam com você, que você, graças a Deus, junto com sua equipe lá, conseguiu mudar isso um pouco. Tem algum sonho para com o asilo? Depois eu vou virar no André de novo, mas para Então, o asilo, existe algum sonho que, tipo assim, algum... Esse lado humanizado que o André deu já é um grande legado, mas tem algum outro sonho que o André gostaria de realizar? o sonho, na verdade, é ver aquele casarão reformado, né? A gente sabe que uma boa renda, né, lá acho que na década de 70 e 80, vinha de aluguéis do casarão ali, que eles tem vários salões ali no casarão, tem uma capela maravilhosa, então tinha muito Casarão que você casamento. diz é o... É aquele prédio que está tombado pelo patrimônio histórico ali, É. que está totalmente isolado. Hoje os idosos ficam no anexo, que é nos fundos desse casarão. Mas um sonho seria ver esse casarão restaurado. Chegou a ser feito algum tipo de levantamento? Chegou. A gente, inclusive, fez um projeto agora para o PAC do governo federal, né? A gente está sempre buscando algumas parcerias, né? A gente conseguiu, logo quando eu assumi lá o asilo, né? Eu estava vindo do Porto do Açu para Campos. A gente conseguiu com uma empresa que estava chegando no Porto do Açu. Eles queriam montar o escritório ali, mas infelizmente o IFAM não liberou e eles iam reformar todo o prédio, restaurar, na verdade, né? Restaurar todo o prédio e montar o escritório deles Em ali, anexo. sendo a sede da empresa, né, durante um tempo, e o asilo ainda iria receber um aluguel. Mas, infelizmente, na época, o IFAM não liberou e a gente perdeu essa oportunidade. Mas a gente vem buscando. Agora, por exemplo, a gente fez um projeto para o PAC, né? E vamos aguardar se o governo federal liberar. Seria um dos sonhos aí como É, e, asilo. e aí você consegue ter mais uma renda e conseguir dar uma qualidade de vida melhor àqueles Melhor. idosos que estão lá dentro abrigados. A gente consegue. Fora toda a história também que é envolvida Ali nisso, tem uma né? história, né? Acho que assim, muita gente não conhece a história do casarão ali. E seria legal visitações de escolas, né? O pessoal ir lá visitar, até para interagir também com os idosos, Seria né? um trabalho conjunto que você Seria, poderia fazer com duas coisas certeza. numa tacada só, É. né? Então seria muito legal se o prédio tivesse restaurado, mas vamos esperar. É. André, obrigado. Papai do céu te abençoe. Como eu falei com você, indolor, passa rápido. Você é flamenguista, André? Sou flamenguista. Ah, falou que foi no Maracanã com os idosos, fiquei até feliz, pô. Sou flamenguista. Os filhos todos seguiram o To- pai, todo mundo todo mundo flamenguista. direitinho? Ah, então. Todo mundo flamenguista. Só a esposa que fugiu, partiu pro lado do Fluminense, mas Mas tá bom, a gente tá respeita. numa É irmão, época é boa parceiro. agora. Fluminense. Os vascaínos que apurrinha mais a gente. Mas mesmo assim, a gente torce pelo Rio. Bom, obrigado, Papai do Céu te abençoe. Na medida do possível, o que o Hélio, pessoa física, e o que a Quatro Ventos puder ajudar, a gente vai estar sempre à disposição. Eu acho que é mais que nossa obrigação ajudar entidades sérias que não usam. A gente vê muitas das vezes as pessoas usando entidade e o Asilo do Carmo hoje é dirigido exatamente por um oposto a tudo isso. Você vê que é um empresário que não depende de absolutamente nada daquilo que está ali, pelo contrário, doa tempo, acredito que dinheiro Com certeza. também. E são duas coisas que movem a gente, né? Fora a fé e Papai do Céu, o tempo e dinheiro é o que infelizmente todos nós precisamos, né? O dinheiro a gente não gostaria de precisar, mas é necessário. E o tempo, esse sim. A gente vai até encerrar, eu gosto muito de filme de comédia e tem aquele filme do Milionário, né? Do Leandro Hassum, né? Que era aquele ex-gordinho, né? Aham. E ele vira pro tio da esposa dele, né? Cara, o tio milionário, com dinheiro pra caramba, dono. E ele reclamando com o tio e tal. Ele fala assim: o senhor pode falar o que o senhor faz, porque o senhor tem dinheiro, o senhor tem isso, o senhor tem tudo. E ele vira pro Leandro Hassum, né? Pro comediante época, e fala assim: eu trocaria todo o dinheiro que eu tenho pela sua idade e pela sua família. Ou seja, o tempo é para Cristiano Ronaldo, é para Messi, é para Neymar, é para André, é para Hélio, é igual para todo mundo.
não tem jeito. Não tem jeito. O segundo é o mesmo segundo. É a gente valorizar mais, né? Com certeza. E que esses idosos tenham cada vez mais atenção das pessoas, né? Que as pessoas possam estar visitando mais para estar prestigiando o trabalho de vocês, mas principalmente doando tempo. Aquele que não pode doar com dinheiro, que não possa doar com estrutura, doe com seu tempo um pouquinho. Eu falo sempre isso, Aline, assim, eu faço até um convite à população, né, que visite o Asilo do Carmo. Às vezes, eu não posso levar uma doação, mas você pode doar um tempo. Exatamente você isso. Pode sentar lá, bater um papo com o idoso, né? E desde já também te agradecer, né, o legado que vem desde sua mãe, que estava sempre lá presente. Seu pai esteve com a gente agora na festa junina lá, participando, ficou lá até o final. E aquele mutirão da beleza que vocês fizeram lá foi maravilhoso, eles adoram, tá? Principalmente as mulheres, cabelo, unha, então isso é muito bom. O asilo está aberto a todos que quiserem fazer algum projeto lá. A gente precisa disso, a população participando, interagindo com os idosos, é muito importante. Parabéns, Papai do Céu te abençoe. Eu te agradeço. Beijo na madame, nos 4 filhotes. No de 23 pro de 9, o menino deu um tempo bom, rapaz. 14 anos, rapaz. Papai do Céu abençoe. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com ela e Naim. Muito obrigado pela paciência de vocês. Um super papo. Você que tem seu pai, sua mãe ainda com você, seu avô, sua avó, valorize cada vez mais. Tome benção sim. Errado é quem fala qual é. Qual é não é feito para tratar principalmente pai, mãe e os avós. Vamos cada dia mais e dar valor enquanto eles estão aqui, vivos. Porque depois que vai para andar de baixo, aí não vale a pena mais, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem com mais Pode Falar com ela e Naim. Fui!